Representantes do Consórcio Nordeste entregaram à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, uma proposta de criação do Fundo da Caatinga. A minuta do decreto de criação é inspirado no Fundo da Amazônia. Na proposta apresentada, ganha ênfase a possibilidade de financiamento de projetos para o manejo sustentável e também ganha ênfase a recuperação e revitalização de áreas degradadas da Caatinga. Apoio a projetos sustentáveis, a geração e distribuição de energias, atividades econômicas, enfim, o desenvolvimento sustentável da Caatinga. O Consórcio Nordeste é presidido pelo governador da Paraíba, João Azevedo. Quem coordena essa área e quem esteve presente nessa entrega da proposta, da minuta do projeto de criação do Fundo da Caatinga é Glauber Piva, que é chefe de gabinete do Consórcio Nordeste. Glauber, é uma alegria ter você aqui, você está à frente dessa discussão sobre a Caatinga e o Revista Estadual traz essa discussão hoje aqui. Muito bom dia, eu queria que você dissesse qual é essa comparação do Fundo da Caatinga com o Fundo da Amazônia. Muito bom dia, Glauber. Bom dia, Luiz, bom dia, Alexandre, Meire, Agir Santana, um prazer estar aqui com vocês na Revista Estadual, participando aqui nessa programação tão interessante, nessa rede de rádios tão interessante que fala para a Paraíba toda. E poder falar do Fundo da Caatinga é uma alegria, porque nós estamos falando, Luiz, é importante entender, a Caatinga é o bioma brasileiro, é um bioma unicamente nordestino, exclusivamente nordestino, é o único no mundo, é um patrimônio genético incomparável, tem uma biodiversidade que ampara diversas atividades econômicas, mas é um bioma muito desconhecido. Eu estava aqui ouvindo a rádio, o programa, a Revista Estadual já há algum tempo, e vi vocês falando com Cabaceiras, inclusive, que é a Hollywood nordestina, né? Sim. E falando de várias regiões da Paraíba, e repetidas vezes vocês aí na bancada citam a Caatinga, falam da Caatinga, mas tristemente a Caatinga é um bioma muito desconhecido no restante do Brasil e muito desconhecido das políticas, das estratégias de captação de recursos internacionais que o Brasil apresenta para o mundo. Então a proposta do Consórcio Nordeste, liderado pelo governador João Azevedo, de constituir um fundo da Caatinga, é para que a gente tenha um fundo de doações gerido pelo BNDES, nos moldes do que é o Fundo da Amazônia, e que a gente consiga apresentar a Caatinga para o mundo, e essa biodiversidade incrível, esse patrimônio gigantesco, e com isso atrair investimentos internacionais para cá. É importante dizer, Luiz e demais companheiros da bancada, a Caatinga tem quase 28 milhões de habitantes que moram na Caatinga. A Caatinga é tão grande que ela tem 860 mil quilômetros quadrados, mas, por outro lado, apesar de ser um bioma unicamente brasileiro, estritamente brasileiro, sim, ele é o mais degradado. O Brasil aí tem uma série de biomas, a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, o Pampa e a Caatinga, mas a Caatinga é que tem mais presença, mais ocupação no seu bioma. São 80% da Caatinga já está antropizada, ou seja, tem presença de populações dentro dela. Agora, por outro lado, sim, a Caatinga, apesar de todas as adversidades, ser super ocupada, muito degradada, ela é uma grande produtora de alimentos. É impressionante esse dado. A Caatinga, ela produz alimentos, mesmo com todas as adversidades, tem uma agricultura familiar muito potente. Então, o Fundo da Caatinga vai nos permitir potencializar esse conhecimento que já existe na Caatinga, resistir a essa desertificação. 62% da Caatinga são áreas sujeitas à desertificação. Então a gente precisa investir no patrimônio genético que já tem na Caatinga, investir em pesquisa, conhecer essa experiência de convivência com a seca, convivência com o semiárido que a Caatinga já apresenta. Nós estamos num momento de emergência climática.
E nós entendemos, apresentamos isso ao governo federal, ao presidente Lula, à ministra Marina Silva, nós entendemos que a Caatinga tem muito a nos ensinar. O Brasil e o mundo investem muito em pesquisa em outros biomas. Nós precisamos investir muito em pesquisa na Caatinga, porque certamente a humanidade vai precisar aprender com a Caatinga como conviver com temperaturas extremas. Glauber, uma curiosidade que a gente tem, e o nosso público também, essa comparação da Caatinga com a Amazônia. Quais são as funções que cada uma tem com relação, por exemplo, à situação da crise climática? Qual é a tarefa da Amazônia e qual a tarefa da Caatinga nesse momento? É importante a gente perceber, obrigado pela sua pergunta, é importante a gente saber que a Amazônia é um grande cartão postal do mundo, quando se debate questões ambientais e emergência climática. Porque a Amazônia tem essa característica de ser pulmão do mundo, que está sendo severamente atacada pelo agronegócio irresponsável, porque nós temos um agronegócio que é responsável, mas é aquele que devasta, que queima, que dilapida o patrimônio natural na Amazônia dessa maneira, tem contribuído para essa emergência climática. Agora, a Amazônia ela produz aquilo que se chama de sequestro de carbono. Por ser uma massa verde muito grande, ela retira muito o CO2 da atmosfera e isso ajuda a combater a emergência climática. Agora, a Caatinga, apesar de ter sido muito desprezada ao longo de décadas por suas características estéticas, por parecer deserto, pelo preconceito que se tem, a Caatinga tinha poucos estudos. E mais recentemente, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do INSA, o Instituto Nacional do Semiárido, que está em Campina Grande, começaram a medir qual é a relação da Caatinga com o sequestro de CO2. E se descobriu, Luiz, de maneira impressionante, que a Caatinga não é um sequestrador de CO2. Só para tentar entender, quem sequestra, devolve, né? Isso, eu ia falar sobre isso agora. Sim. A Caatinga, a gente é o que nós estamos chamando de sumidouro de CO2. Sumidouro? Ou seja, a Caatinga, mesmo nos períodos de estiagem, nos períodos de mais seca, ela continua retirando o CO2 da atmosfera. Então, a diferença é essa. A gente fala que a Amazônia faz um brilhante serviço ao sequestrar CO2, só que em dado momento, no momento de queima, no momento de seca, como a Amazônia está vendo agora, ela devolve parte desse CO2 sequestrado. O balanço de retirada de CO2 na atmosfera pela Caatinga é positivo o ano inteiro. Obviamente que ela faz uma retirada de CO2 muito menor do que a Amazônia pela massa vegetal que tem, que é muito diferente. Mas ela é um sumidouro. Quem sequestra, como você ia dizer, devolve. Quando a Caatinga é um sumidouro, portanto, ela continua retirando CO2 o ano inteiro, mesmo nos momentos de seca. Portanto, o balanço em relação ao CO2 da Caatinga é muito positivo. Glauber Piva é chefe de gabinete do Consórcio Nordeste, que é presidido pelo governador João Azevedo, governador da Paraíba. Glauber, a gente quer continuar essa conversa, viu? Nós vamos falar mais vezes, tem a COP, tem outras discussões e tem a aprovação que a gente espera do fundo da Caatinga. E a gente te chama para falar sobre isso. Estamos sempre abertos aqui no Revista Estadual. Bom à sua disposição e bom sábado para você, Glauber. Obrigado, Luiz. A gente quer seguir nessa conversa do Fundo da Caatinga, porque a gente quer buscar recurso para investir em pesquisa, para melhorar a condição de vida dos agricultores familiares, quem está na Caatinga, e a gente precisa aprender com ela. Programas como Revista de Sábado nos ajuda a criar massa crítica e entender melhor como é que é a Caatinga, a Revista Estadual, que é no sábado. Eu troquei o nome, peço desculpas. Tranquilo. Um bom dia para vocês, um bom final de semana. Obrigado. Tá aí Glauber Piva, do Consórcio Nordeste, falando sobre esse importante tema que é a Caatinga.